Olá pessoal, quero dar as boas-vindas a você que está aqui no canal, você que já conhece, você que está chegando pela primeira vez. É bom ter você aqui com a gente e fica o convite para você se inscrever no canal, ativar as notificações, também deixar o seu like se gostar desse vídeo e compartilhá-lo nos seus contatos e nas suas redes sociais. Hoje é aquele momento da semana em que nós separamos alguns minutos para refletirmos sobre alguma passagem da Bíblia, alguma passagem da Escritura. Nosso trabalho ele é independente, nosso trabalho é interconfessional, né? Nossa preocupação principal é com a teologia de qualidade, com a teologia podendo ser acessível a todo mundo que tenha interesse nos seus conteúdos. Como eu falei, o nosso canal é independente, para nós importa mesmo os valores que o Evangelho compartilha com a gente e dos quais eu quero convidá-la a acompanhar comigo, se você quiser acompanhar lendo também ou ouvindo, fica à vontade, um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 13 até o versículo 21. E diz o seguinte, olha, Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-a, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, o abençoou e depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. É uma passagem bastante interessante, mas que se torna uma passagem viciada para os ouvidos e para os olhos daqueles que já a leram ou ouviram algumas vezes, né? Por exemplo, essa passagem ela é conhecida como a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, mas você talvez não tenha percebido que, ao ler o texto, eu não li a palavra multiplicação nenhuma vez. Simplesmente porque essa palavra multiplicar, multiplicação, não aparece em nenhum dos versículos dessa passagem. O único lugar em que o conceito de multiplicação está explícito é no título que vai em cima da passagem, que, obviamente, não estava nos textos originais, nos manuscritos mais antigos, não estava sequer na Bíblia, mesmo depois que ela foi organizada em capítulos e versículos. Essa é apenas uma parte gráfica que é colocada pelos editores da Bíblia, dependendo da tradução e da versão que você dispõe aí sob a sua leitura, né? Mesmo que seja uma leitura através de algum aplicativo no celular. Mas esse é um detalhe que já já você vai entender o porquê que eu estou citando isso. De fato, as pessoas imaginam que essa história é uma história miraculosa, mas há uma profunda diferença entre aquilo que é miraculoso e aquilo que é mágico, entre o milagre e a magia. A magia é algo que não tem o menor sentido, a magia é algo completamente desconectado com a vida humana, a magia é algo completamente aloprado, que vai além de toda a imaginação e racionalidade.
Já o milagre é Deus agindo não de fora para dentro, mas Deus agindo de dentro para fora de cada um daqueles e daquelas que tem boa vontade, que tem o coração aberto para a sua mensagem e para a sua graça. O milagre é Deus agindo nas limitações e nas incapacidades dos seres humanos, que, embora imperfeitos, têm ouvidos e têm ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo a cada um, a cada uma, porque muitos não têm essa abertura e essa sensibilidade. Muitas vezes, quando você ouve alguém falando isso que eu estou lhe dizendo, você já imagina que aqueles que se abrem, aqueles que ouvem, aqueles que têm fé, são as pessoas que estão na igreja teoricamente convertidas, e quem não tem são aqueles que estão fora da igreja. Pois se você pensa assim, além disso ser uma evidência de que você já foi formatado pela instituição religiosa, essa é uma análise preconceituosa e prepotente também, porque se julga superior a outras pessoas apenas por causa da filiação eclesiástica que possui ou das outras que não possuem. O texto não parte do pressuposto de que as pessoas que ouvirão ou não são religiosas, são membros de alguma igreja, são discípulos de Jesus, são judeus, são qualquer outra coisa, né? O texto está falando apenas de uma multidão de pessoas que estão acompanhando a Jesus num momento inicialmente impróprio, porque Jesus quer um determinado momento para si, e isso é espiritualidade também. Jesus quer se retirar, quer ficar um pouco a sós, um pouco distante dos afazeres diários, um pouco distante das falas dos seus apóstolos, da multidão que o cerca todos os dias, e ele quer poder, num lugar isolado, se dedicar à reflexão, se dedicar ao pensamento, à oração, à intimidade com o Pai, à espiritualidade. Depois as multidões ficam sabendo que Jesus está passando em determinado lugar e vão até ele para cercá-lo por terra, conforme nós lemos aqui no início do versículo 13. E aí Jesus, ao ver aquelas pessoas todas, o texto fala que o primeiro sentimento que Jesus teve para com elas foi um sentimento de compaixão. Jesus se compadeceu delas. Jesus não via aquelas pessoas todas como uma oportunidade de ganhar poder, influência, dinheiro, de ter um ministério poderoso, mas o sentimento que levou Jesus a ter atenção por aquelas pessoas foi o sentimento de compaixão, de misericórdia. Sentiu pena daquelas pessoas porque elas pareciam desorientadas, pareciam pessoas perdidas, mesmo tendo ali ao redor delas sinagogas, líderes religiosos, pessoas que conheciam bem a Torá e que pregavam essa Torá e que praticavam as cerimônias e os festejos sagrados, mas mesmo assim são pessoas desorientadas, perdidas e que veem em Jesus uma esperança para receberem uma palavra que possa dar destino, dar orientação e mudar as suas vidas de dentro para fora. Aparentemente, essas pessoas não estão indo atrás de Jesus querendo prosperar, querendo tirar vantagem disso, mas querendo sinceramente conhecer melhor quem é Deus e quem é esse Deus ao qual Jesus prega e dedica a sua vida, mesmo colocando a sua vida em risco por conta dos interesses com os quais ele esbarra indiretamente, né? Porque diretamente sua principal preocupação é a pregação do reino de Deus, que é bem diferente do Império Romano, do império dos homens, da construção religiosa daqueles homens naquele seu contexto, né? E conforme o dia ia caindo, ia se escurecendo, alguns discípulos ficaram incomodados com a presença de tanta gente ali, mesmo sendo tão tarde. E provavelmente os discípulos que fizeram isso tinham até alguma preocupação genuína com aquelas pessoas,
se preocupavam talvez com a sua segurança e com o seu bem-estar, mas eles fizeram algo que é bem típico de pessoas que estão acostumadas com uma mentalidade igrejeira, com uma mentalidade eclesiástica. Mesmo que às vezes as preocupações são legítimas, acabam terceirizando um cuidado que deveria ser de sua responsabilidade, né? Elas admiram quem cuida, quem faz, quem toma iniciativa, mas nunca tomam iniciativa de contribuir, seja financeiramente, seja com tempo, seja com envolvimento, sempre acham que é uma tarefa dos outros, né? Às vezes, até num canal como esse, tem pessoas que admiram a iniciativa de uma boa teologia, de um lugar com uma boa mensagem para as pessoas, mas nem sempre, mesmo aqueles que podem ajudar, nem sempre ajudam. E tem tantas formas de ajudar, né? Nesse exemplo que eu estou dando. Mas aquelas pessoas tiveram uma preocupação, mas também falaram para Jesus: olha, vamos despedir essa multidão, porque o tempo está passando, está ficando tarde e eles precisam comprar alguma coisa para comer. Não era uma multidão tão miserável assim, né? Embora muitos poderiam ser, mas eles tinham até alguma condição, mas uma condição também para o básico do básico, não para terem abundância nem fartura, porque a maioria das pessoas daquela sociedade não tinham com fartura. E aí Jesus simplesmente vira para os seus discípulos e fala o seguinte: nós não vamos despedi-las, vocês é que vão dar de comer a elas. Essa é uma responsabilidade que é de vocês, essa é uma responsabilidade que é nossa. E nós não vamos terceirizar essa responsabilidade, não vamos deixar que cada um se vire, né? Até porque são milhares de homens. Esses homens também estão acompanhados das mulheres, também estão acompanhados de crianças. Crianças têm necessidades maiores do que os adultos, que também têm as suas necessidades. E nós é quem vamos assumir o compromisso e a responsabilidade de cuidar deles e delas, de cuidar da alimentação que elas precisam, pelo menos nesse momento. Nós é que vamos fazer com que elas possam fazer uma refeição para que não voltem para casa de mãos vazias, para que não voltem para casa de barriga vazia. Porque isso é muito interessante. Mais à frente, Tiago, que é uma espécie de uma síntese, de um resumo dos ensinamentos de Jesus no Evangelho, ele diz que nada adianta você orar por uma pessoa que sente fome e despedi-la apenas tendo recebido a oração e não tendo recebido pão, porque quem tem fome precisa de pão, precisa de alimentação. E conforme o Gustavo Gutierrez dizia, e diz ainda hoje, claro, a primeira manifestação de espiritualidade que podemos ter é dar pão para quem tem fome. Então, essa é uma atitude concreta, real, e é uma atitude de uma pessoa verdadeiramente espiritual, de acordo com a ótica de Jesus e a ótica do Evangelho. E aí, diante desse desafio, não deixa de ser um desafio lançado por Jesus, os discípulos questionam e ficam preocupados, desesperados, e falam para ele: mas tem tanta gente aqui que se nós recolhêssemos o dinheiro que nós temos, não seria o suficiente para a gente comprar comida para todo esse pessoal, né? E aí eles falam para Jesus que tem ali à disposição 5 pães e 2 peixes. Talvez eles e você e nós todos já pensamos em algum dia o que são 5 pães e 2 peixes diante de uma multidão que ultrapassava as 5.000 pessoas, porque só homens eram 5.000. O que seriam 5 pães, mesmo que repartisse em partes ínfimas, não daria para todo mundo, e mesmo que desse uma pequena parte para todo mundo, não seria
o suficiente para o objetivo que eles tinham naquele momento, né? E aí Jesus pede, então, que tragam até ele aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. E Jesus agradece. Jesus primeiro toma, agradece, não reclama que é pouco, não reclama que é insuficiente, apenas dá graças ao Pai por causa daqueles 5 pães e daqueles 2 peixes que ali estão. É muito pouco, mas poderia não ser nada. É muito pouco, mas poderia ser menos ainda. É muito pouco, mas Jesus vê naquilo o início de alguma coisa bastante interessante que está por acontecer com aquelas pessoas todas que estão ali. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, que é a seguinte: quando nós lemos essa passagem, o que é que vem à nossa mente? Você acha que aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, eles simplesmente se multiplicaram como num passe de mágica, que simplesmente apareceu ali perto de Jesus cestos e mais cestos de pães, de peixes, e ele mandou os discípulos distribuírem para aquele pessoal todo? Lembre-se que eu disse que não tem a palavra multiplicação em nenhuma parte do texto, a não ser no título, que é artificial, que é inserido pela edição da editora que fez a Bíblia que você usa, né? Na verdade, o milagre que acontece nesse texto é o milagre da partilha, é o milagre de compartilhar, é o milagre de fazer com que pessoas que já não têm muito aprendam a compartilhar o pouco que têm com outras pessoas que têm menos do que ela ou que não têm nada. E você acha que isso não é milagre? Algumas pessoas costumam dizer que acreditar na partilha não é milagre, é diminuir o milagre. Só se forem pessoas muito insensíveis que não percebem o que está acontecendo nessa passagem. Uma coisa é uma pessoa dar uma parte daquilo que não lhe faz falta, daquilo que ela tem ao extremo, quase estragando, e mesmo assim muita gente nem isso dá, muita gente nem isso compartilha. Mas outra coisa completamente diferente é você convencer uma pessoa que tem pouco a dar uma parte desse pouco para outra pessoa que tem menos do que ela ou que não tem nada. É você ensinar pessoas que já lutam no dia a dia para tentar sobreviver, como essa multidão que ali estava, a partilhar uma parte disso, mesmo que seja pequena, porque tem pessoas em situações piores do que a deles. É você que está me assistindo nesse momento, que talvez esteja reclamando da sua situação, das suas possibilidades, achando que você não tem muitas condições, e ninguém aqui está questionando a veracidade disso que você diz, mas é fato também que tem pessoas que têm bem menos do que você, bem menos não só da questão financeira, mas menos de alimentação disponível, de bem-estar, de dignidade, bem menos no sentido de carinho, no sentido de atenção, no sentido de um lugar onde possa morar e ter alguma dignidade para cuidar da sua família e cuidar dos seus filhos. Tem bem menos saúde do que você, tem bem menos muitas coisas do que você e coisas que fazem toda a diferença na vida de uma pessoa. E é claro, para Jesus e para os apóstolos que também foram nessa passagem ensinados por eles, eles se envolvem diretamente nisso, porque é Jesus quem dá o primeiro exemplo da partilha, do compartilhar, e, aliás, a palavra compartilhar vem de dividir o mesmo pão com outras pessoas, partilhar o mesmo pão com pessoas diferentes. Esse é o princípio da ceia. O princípio da ceia não são os poderes mágicos que algumas pessoas acham que tem no pedaço de pão e no cálice, mas o princípio, o valor e o milagre da ceia estar em compartilhar o mesmo pão com pessoas diferentes para que todos possam comer pelo menos uma parte e beber pelo menos uma porcentagem do mesmo cálice.
É fazer com que pessoas diferentes em todos os sentidos tenham algo em comum, tenham algo essencial em comum, algo verdadeiro em comum, compartilhe da vida em comum, das mesmas preocupações, objetivos e cuidados em comum. Provavelmente naquela multidão devia ter pessoas com algum pão, com algum peixe, mas que preferiam guardar para si do que compartilhar com outras pessoas porque já achavam que era pouco. E o que Jesus incentiva e estimula as pessoas a fazer naquele momento é a partilha. E isso é algo profundamente espiritual, profundamente miraculoso. Isso é milagre produzido pela presença de Jesus no meio daquele povo. E quando cada um entende o papel que pode fazer em prol de um bem comum, em prol de algo que pode realmente levar uma mensagem de transformação para as pessoas, levar uma atitude de cuidado, de acolhimento, que pode transformar histórias, transformar perspectivas, transformar pessoas. Quando cada um de nós entendemos que, ainda que a gente não possa fazer tudo, mas podemos fazer uma parte, não nos furtamos a fazer a nossa parte, ainda que a consideremos pequena, nós conseguimos ver um grande milagre de Jesus acontecendo pelo bem comum. Porque ali não é apenas um pequeno grupo de beneficiados que ganha com isso. Não é apenas um pequeno grupo de privilegiados que fica mais rico e mais abastado. Mas o milagre de Jesus é um milagre que todos saem ganhando. É um milagre que a todos é acrescentado pelo menos algo para que ninguém tenha muito ao ponto de não precisar, ao mesmo tempo em que tem gente que não tem nada nem para o mais básico. Mas a partilha milagrosa que Jesus faz é aquela que é suficiente para que todos fiquem satisfeitos, para que não tenha alguém que volte para casa com fome, mas também não tenha ninguém que volte para casa vomitando de tanto que acumulou para si mesmo sem pensar no outro. E o texto diz que, diante da gratidão de Jesus para com os alimentos que chegaram até ele, com a organização das pessoas todas que estavam ali, né? Primeiro ele coloca a multidão em ordem, depois ele agradece e depois ele partilha o que tem com todo mundo que ali está presente. O resultado é que todos comeram o suficiente para saciar as suas fomes, todos comeram o suficiente para ficarem satisfeitos e ainda recolheram alguns cestos com pedaços de pães, de peixes, para que fossem distribuídas para outras pessoas em outros momentos de necessidade, porque naquele momento não havia mais a necessidade, mas poderia ter no passo seguinte, na vila seguinte que Jesus iria. Jesus nos ensina a não acumular ao ponto de uns terem muito e muitos terem muito pouco ou quase nada. Mas Jesus ensina que quando cada um faz a sua parte, a sua generosidade, a sua parcela, com generosidade, fé e com o coração voltado a algo que pode realmente transformar as vidas, ainda que seja pouco, mas sob a bênção e a graça de Jesus, o milagre acontece, o milagre é efetuado e as pessoas são abençoadas do modo adequado. Beneficia a todo o grupo que ali está reunido e não apenas uma pequena parcela de privilegiados. Que a gente possa, a cada dia, aprender o valor milagroso da partilha, do compartilhar e da sensibilidade com aqueles que têm bem menos do que nós. E se você gostou desse vídeo, escreva aqui nos comentários o milagre da partilha. Escreva essas palavras-chave aqui, pois isso é importante para o canal e para a gente interagir sobre isso que nós acabamos de ler. Como também é muito importante que você deixe a sua curtida e compartilhe também esse conteúdo nos seus contatos e nas suas redes sociais. Em breve eu volto para mais conteúdos por aqui.
Um abraço e até lá.